Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia na primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 3, versículo 16. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Eu vou repetir a leitura do texto bíblico do sermão de hoje, para que possamos fixar as profundas mensagens aqui contidas. Diz assim na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos continuar na presença do nosso Deus, agora em oração. É hora de falar com Deus. É hora de ouvir ao Senhor. Ó Eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença, com regozijo no coração, com o Espírito aberto à mensagem que vai ser proferida diretamente do Teu trono. Quão grande é o Senhor, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso provedor, guardador, protetor. Que bênção tão grandiosa é ter o Senhor conosco. Nos dá, Senhor, neste culto racional, palavra do Senhor, a alegria de Te ouvir, para que possamos estar caminhantes para a eternidade, para conhecer mais do Teu ser, para Te amar, Te adorar cada vez mais, honrar e enaltecer o Teu nome. Sabemos, ó Deus, que sem Ti, sem a Tua pessoa, para onde iremos nós? Porque só o Senhor é que tem palavras de vida, de salvação, de vida eterna. Falamos como o apóstolo Pedro, porque não temos o que falar outra coisa. Onde vamos encontrar a salvação? Onde vamos encontrar a alegria de viver? Onde vamos encontrar um Deus único e verdadeiro, a não ser na pessoa de Jesus Cristo? Quantas pessoas têm experimentado religiões,
crenças, dogmas, e nada disso completa o seu coração. Porque só o Senhor é que nos concede toda a completude de jornada feliz, de viver uma vida feliz, independente das circunstâncias, de viver uma vida abundante, independente das circunstâncias, mesmo na escassez. Porque só o Senhor é que tem palavras de vida. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Fazendo então uma exegese do texto base do sermão lido de hoje, o apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, seu cooperador e filho espiritual, nesta ocasião Timóteo estava dirigindo a igreja de Éfeso. Ele apresenta então neste texto do sermão de hoje uma aprofundada reflexão da obra de Cristo. Preste atenção. Você que está a ouvir pela primeira vez o Evangelho de Cristo, presta atenção para o relato desta obra de Cristo a seu favor ou em seu favor. E, por que não dizer, e esta é a realidade, em favor de toda a humanidade, onde eu e você estamos inseridos. Há no texto em questão 7 ensinos que apresentam uma sinergia, isto é, uma harmoniosa doutrina cristã sobre a salvação e a vida eterna concedida a toda a humanidade. O nosso tema do sermão de hoje é Kyrie eleison. Vou repetir o tema de hoje. Kyrie eleison. O apóstolo, ele proclama que, indubitavelmente, grande é o mistério da piedade, que assume o significado de uma revelação incomensurável da verdade do Evangelho de Cristo. O mistério aqui não é colocado como uma coisa oculta, algo que está escondido. Não. Quando ele diz grande é o mistério de Cristo, ele está dizendo grande é o Evangelho de Cristo, a mensagem de Cristo, a salvação em Cristo. E esta mensagem do Evangelho de Cristo, ela é consubstanciada na transformação da natureza pecaminosa do ser humano. Somente Jesus é que pode transformar, restaurar, mudar, modificar a vida de um ser humano. Porque, na verdade, todos nós somos pecadores. Kyrie eleison. Todos nós somos pecadores. Vivemos uma luta intolerante entre o ato de pecar ou não pecar contra Deus. É a nossa luta diária, permanente. E não adianta nós estarmos prostrados numa igreja sem que o nosso ser interior seja um reflexo do Evangelho de Cristo. Muitos pais, às vezes, se perguntam por que meus filhos, esta nova geração, não quer estar na igreja.
muitas vezes, porque eles pensam que ir à igreja, que conhecer o cristianismo não compensa. Não pelo próprio cristianismo, não pelo próprio Evangelho de Cristo, mas sim pelos nossos comportamentos dentro de casa, na nossa família, como filho, como esposo, como pai, como irmão, como tio. Nossos comportamentos que frequentamos as igrejas não condizem com o Evangelho de Cristo. E por isso, as pessoas não creem. É duro falarmos isso, mas é uma realidade. Somos pecadores. E por isso precisamos da misericórdia de Deus. Eu e você precisamos da misericórdia do Senhor. Eu e você, nós precisamos da misericórdia do Senhor. Porque Cristo é a verdade absoluta. Criei eleição. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Muitos por aí dizem: eu não sou pecador, eu não tenho pecado, eu sou um bom pai, um bom filho, um bom esposo. Somos pecadores, temos que reconhecer esta condição. E como pecadores, nós não podemos estar diante da santidade de Deus. E por isso precisamos da misericórdia de Deus. E por isso precisamos do Senhor Jesus na nossa vida. E por isso precisamos de salvação da condenação eterna. Diz ainda este versículo da primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Cristo foi manifestado no corpo. E aqui vai uma revelação esplendorosa para todos nós. Isto é, Cristo foi manifestado na forma de um corpo humano, igual ao nosso. Um Deus pré-existente. Um Deus que é eterno. E se fez carne, saindo então de toda a sua, se despojando então de toda a sua majestade, para assumir um corpo humano e habitar entre nós. E mais do que isso, cumprir a missão de salvar a humanidade. Jesus foi para a cruz do Calvário, tomando ali, na cruz, o meu lugar, o seu lugar. Éramos nós que devíamos pagar esta dívida. A dívida dos nossos pecados. Mas foi Ele quem fez. Quem fez isso foi Ele. Foi Ele que pagou. Ele morreu em nosso favor para perdão dos nossos pecados. Precisamos da misericórdia de Deus. Criei eleição. Na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículos 22 ao 24, diz assim a palavra do Senhor: Ele quem? Jesus, não cometeu pecado algum. E nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo, Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Pois suas feridas vocês foram curados.
Jesus, ele levou sobre a cruz os nossos pecados, para que a gente morresse para os pecados e vivesse para ele, para a justiça de Deus, para fazer o que é certo, viver segundo a vontade de Deus. E foi exatamente pelos nossos pecados, ou seja, que ele veio a este planeta e com amor se dispôs a ter as suas mãos perfuradas por pregos, os seus pés, se dispôs a ser maltratado, injuriado, para nos salvar. Foi pelas feridas de Jesus, pelo sangue de Jesus, que nós fomos curados da maldição do pecado, dessa ferida que é o pecado na vida de um ser humano, que traz a morte física e espiritual. O apóstolo diz a Timóteo que Cristo foi justificado em espírito. Aí vem o terceiro ensino. Não justificando aqui, ou não significando aqui que Jesus foi feito justo. Porque nós somos justificados diante de Deus, por causa do sacrifício de Cristo. Ou seja, ele nos torna justos diante dele. Mas aqui, como já mencionei, não foi encontrado na boca de Jesus engano, e nem na sua vida pecado. Ele foi aqui justificado, ou seja, numa condição de que ele ressuscitou, justificado em espírito. Ele ressuscitou ao terceiro dia de sua morte na cruz. Ressuscitou então para nos dar a certeza também da nossa ressurreição para a vida eterna. Porque, saiba de uma coisa, aliás, não preciso nem dizer, sabemos que um dia nós vamos partir deste planeta. Mas um dia também nós vamos ressuscitar num corpo incorruptível igual ao de Cristo, para viver eternamente. Precisamos da misericórdia de Deus. Kyrie eleison. É o que precisamos. Na sequência da mensagem, o apóstolo Paulo afirma, visto pelos anjos. Ou seja, contemplado pelos anjos significa que Cristo, em todos os momentos de sua história, os anjos proclamavam a glória do Senhor Jesus, muito especialmente em seu nascimento. Foi proclamada a glória, os anjos no campo, com os pastores proclamando, saudando, salmodiando, cantando hinos em louvores ao Cristo que veio, que nasceu e que foi colocado numa manjedoura. Algo esplendoroso. E foram nesses momentos da história que os anjos proclamaram a glória do Senhor. No seu nascimento, na sua viagem para o Egito, com os seus pais, quando Herodes procurava matá-lo, na tentação no deserto, os anjos estavam lá. E muitas outras ocasiões que são relatadas na Bíblia. Saiba que os anjos, mensageiros do Senhor, querem te contemplar também e te proteger do mal. Precisamos da misericórdia de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 5 ao 7 diz assim: porque ao qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos espíritos
e de seus ministros labareda de fogo. Pregado entre as nações. Este é o sexto ensino. Quinto ensino. É o quinto ensinamento de Paulo a Timóteo e à igreja, mostrando então a autenticação das Escrituras. Isto quer dizer que os ensinos de Jesus são confirmados na palavra de Deus. Talvez você assuma uma postura de ceticismo diante de Cristo. Talvez você não creia. Talvez você o enxergue como uma história religiosa ou um Jesus histórico. Talvez você não compreenda ainda com profundidade a sua obra no sentido mais espiritual da obra. Porém, saiba que a verdade do Evangelho de Cristo te concede vida. A verdade do Evangelho de Cristo te concede vida. Somente em Cristo Jesus temos a salvação e a vida eterna. Eu vou repetir, porque esta frase ela é muito forte. Ela toca muito o meu coração. Somente em Cristo temos a salvação e a vida eterna. Precisamos da misericórdia de Deus. Atos capítulo 4, versículos 10 ao 12, diz assim a palavra do Senhor: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Sabe de uma coisa? O que eu falei até agora, você só tem uma opção a partir de uma reflexão racional. Já que nós estamos num culto racional, palavra do Senhor. A reflexão racional é que você, a partir de hoje, desse momento, entregue a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. O apóstolo, de uma forma simples, e aqui ele vai para o sexto ensino, caracteriza o Evangelho de Cristo dizendo: crido no mundo, com o significado universal de que toda a humanidade, sem limite ou qualquer impedimento, pode confiar em Cristo e ser salvo pela pregação do Evangelho de Jesus. Pode confiar em Cristo e ser salvo pela pregação do Evangelho de Jesus. Precisamos da misericórdia de Deus. Criei eleição. Romanos capítulo 10, versículos 16 ao 18 diz: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Sabe de uma coisa? Você não está, neste momento, ouvindo esta pregação por um acaso. Foi o Espírito de Deus que marcou um encontro contigo aqui, para que você ouvisse essa palavra, porque a fé em Cristo vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Esta não é uma palavra do meu ser, é a palavra de Deus escrita na Bíblia Sagrada.
escrita para toda a humanidade, para o conhecimento pleno de Deus. E hoje você está tendo esta oportunidade. Entrega a tua vida a Jesus. Depois de sua missão de salvação da humanidade em Cristo, ele foi recebido na glória, diante de seus discípulos. Ascendeu aos céus e foi recebido na glória, e um dia voltará. Jesus voltará um dia para buscar a sua igreja. Isto inclui eu, inclui você, inclui todos aqueles que creem no nome de Jesus como Salvador e Senhor. Para isso, basta confessarmos a Jesus de coração os nossos pecados para sermos perdoados e assim obtermos a salvação e a vida eterna. Precisamos da misericórdia de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 ao 4. Presta atenção. Presta atenção. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Eu vou repetir este último texto, versículo 4. Pelos quais ele quem? Jesus, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Sabe o que é participar da natureza divina? É você ter o seu ser dentro da natureza divina, misturado à natureza divina. É como se o Espírito de Deus fosse uma água límpida, pura, e nós, o sal, que colocado nesta água e mexido, se dissolve, assumindo ali aquela natureza divina. E é isso que você precisa. Assumir a natureza divina, entregando a tua vida a Jesus. Presta atenção. E aqui eu vou encerrar o sermão de hoje. A palavra de salvação e vida eterna foi pregada hoje. E de forma absoluta, os que creem serão recebidos na glória, para viver eternamente com o nosso Salvador e Senhor Jesus. O título do nosso sermão de hoje é Kyrie eleison. Kyrie eleison são termos gregos, que quer dizer Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E digo novamente, Senhor, tende piedade de nós. E novamente digo, Senhor, tende piedade de nós. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, quão grande é o mistério da salvação! Poucos compreendem. Muitos enxergam como uma história.
ou como um fato religioso. Mas a verdade é que não há salvação da condenação eterna em qualquer outro lugar, em qualquer outra pessoa, mas tão somente em Cristo. Foi isso que nós pregamos no dia de hoje. E pregamos não do nosso ser, mas do teu ser, que fala aos teus servos. E aqui de forma humilde, transmitir a mensagem de salvação. Oh, meu Deus, que o teu Espírito esteja com esta pessoa que ouviu esta palavra. E que ela seja convencida do pecado, da justiça e do juízo. E que ela, de forma espontânea, com inteligência, de forma racional, compreenda que a sua vida tem que ser restaurada, transformada. E somente em Jesus é que isto pode acontecer. Kyrie eleison, tem piedade de nós, Senhor, porque somos pecadores. E precisamos do teu ser em nosso ser, para aparar estas arestas que nos torna pecadores com maior incidência, ou com reincidências. Tira de nós, Senhor, o pecado, ou a vontade de pecar. Tira de nós, Senhor, tudo que não te agrada. É assim, meu Deus, que eu clamo a Ti. Kyrie eleison, tem piedade de nós. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos com fé. Amém. Chegamos ao final de mais um culto racional, Palavra do Senhor. O meu muito obrigado pela sua participação. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.